se chama Seja uma Bênção. Né? A gente acabou de ler um texto, né, de Abraão, mas o que significa a palavra bênção? Né? Bênção, essa palavra bênção, só colocar um slide que ele diz assim, em hebraico, essa palavra bênção é berak ou berek, né? E essa palavra bênção, a tradução da palavra bênção em hebraico é ajoelhar-se. É muito interessante, né? Por que a palavra bênção tem a tradução ajoelhar-se? Porque a bênção é um ato de submissão a Deus, trazendo prosperidade, proteção e poder para produzir frutos, E eu, para começar essa palavra sobre a bênção, né? Eu queria tentar materializar um pouco a subjetividade da palavra bênção, né? Acho que eu falei bonito agora. Materializar a subjetividade da palavra bênção. Porque às vezes você fala bênção, não tem como você, né, chegar e falar, o que é uma bênção? Né? Deus te abençoe, você é uma bênção, a bênção apostólica me abençoa. E aí, assim, às vezes a palavra bênção ela é muito subjetiva. Né? Eu queria tentar materializar um pouco contando uma história. Eu sou dentista, eu fui missionário no Amazonas. Fui missionário no Amazonas durante 9 anos. E desses 9 anos eu passei 3 anos em Manaus. Lá em Manaus eu trabalhei com barcos hospitalares e trabalhei com um pastor coreano também que em cada igreja que ele plantava ele colocava um consultório, porque ele era médico, né? E aí a gente colocava um consultório odontológico também, né, para servir. E aí eu pedi para eu trabalhar com ele durante um tempo. E eu fiquei 3 anos em Manaus. E eu ficava lá em Manaus, eu trabalhava num bairro muito pobre, chamado bairro de Fátima, ficava na Zona Leste, nada contra a Zona Leste, né, porque a Zona Leste ali, né, os corintianos, yes. Mas assim, eu moro na Zona Leste, mas lá em Manaus, a Zona Leste era uma periferia muito grande. Lá em Manaus, não se chamava de favela, se chamava de invasão. As pessoas chegavam e iam construindo as coisas e aí ia ficando por lá. E a gente tinha, esse pastor coreano, ele tinha uma igreja plantada lá. E aí eu quando eu cheguei em Manaus, esse pastor estava plantando a 4ª igreja. E aí quando eu cheguei lá, eu assim, fiz um seminário bem básico, né? Ainda não tinha me formado em teologia, não tinha feito mestrado em teologia, eu era um dentista com vontade de servir a Deus e ser um missionário. E aí esse pastor chegou e falou assim, Joel, você cuida dessa igreja que eu vou plantar as outras. Eu falei, meu Deus, eu vou cuidar dessa igreja? Você vai cuidar. Mas eu fiquei lá um bom tempo, e como tinha um consultório, eu ia todos os dias lá e trabalhava naquele consultório. Né? Era bem cansativo, eram muitos pacientes. Eu chegava a atender 50 pacientes por dia naquele consultório, era 25 de manhã, 25 à tarde. Todo o material era doado, era muito legal. Eu trabalhava com uma senhora chamada Marta, a gente ria o dia inteiro, era muito divertido. Mas de vez em quando eu saía ali, né, no consultório, você fica muito tempo assim, né, as costas dão uma travada, precisava dar uma esticada, eu saía ali fora na rua para dar uma esticada. E aí uma vez eu olhei uma menina, uma moça, né, estava bem do outro lado da calçada, e ela ficava olhando para o consultório. Aí eu falei assim, fiquei achando estranho, né? Vi ela 2 vezes, eu falei achando estranho, falei, vou falar com essa menina. Quando eu fui lá falar com ela, ela saiu correndo. Eu falei, não, calma, ela saiu correndo. Eu falei, o que acontece? Aí, tá bom, no outro dia, fui me esticar de novo, cheguei lá fora, ela estava lá de novo, olhando para o consultório. Aí eu falei assim, se eu for lá, ela vai sair correndo. Aí eu cheguei para ela, se ela estava ali assim, fiz assim, que nem eu e o Ezequiel, assim, ó. Fiz só um tchauzinho assim. Aí ela ficou olhando assim. Você mesmo, tudo bem? Aí ela levantou a mão e falou assim, tudo bom? Aí eu falei assim, posso ir aí falar com você? Aí ela falou, fez assim, né? Eu falei, então eu vou bem devagar, né? Vai que ela corre. Fui bem devagar, cheguei lá. Falei, oi, como é seu nome? Ela falou o nome dela. E eu falei assim, você quer alguma ajuda? Posso te ajudar em alguma coisa? E ela falou assim, será que você pode cuidar dos meus dentes? Eu falei,
Eu estou aqui para isso, eu vim aqui para cuidar dos dentes das pessoas. Né? E essa moça, eu falei, vamos entrar no meu consultório? Ela falou, não, hoje não. E ela saiu correndo de novo. Mas aí no dia seguinte eu fiquei lá esperando ela apareceu. Eu falei, vamos entrar só para eu dar uma olhada. Aí ela entrou, e ela sentou na minha cadeira e tal. Quando ela abriu a boca, o cheiro que saía da boca dela era um negócio assim, terrível. Era muita gengiva inflamada, tecido gengival morto, dentes estragados, dentes quebrados. Era uma destruição total naquela boca assim. E ela já não ia mais para a escola de vergonha da boca dela. Ela não saía mais de casa. E ela era uma pessoa isolada, não tinha mais amigos. E ela tinha só 14 anos. Ela tinha só 14 anos. Eu falei para ela assim, eu posso te ajudar? Ela falou, não, eu quero, se o senhor puder me ajudar. E aí eu dei um enxaguante bucal para ela, falei, faz bochecho com esse enxaguante bucal durante até amanhã. Né? Minha secretária vai levar um antibiótico profilático para você, né, para a gente conter essa inflamação, porque se eu mexesse ali, tudo ia infeccionar. E aí a gente levou um antibiótico profilático, ela tomou 2 dias, aí depois ela veio no consultório. Eu falei, marquei com ela às 8 horas da manhã, desmarquei todos os meus pacientes, falei, vou atender só essa menina. E durante 2 ou 3 dias atendi só essa menina. Era muita coisa, muito dente que precisava tirar, raiz que estava dentro do osso, era muita coisa. Tratar a gengiva, restaurar muita coisa, muitos dentes. E aí eu trabalhei bastante com essa moça. Né? Foi um trabalho bem minucioso. Fiz, além de, depois que eu tive que tirar vários dentes estragados, aí eu moldei essa menina e mandei fazer uma prótese, em cima e embaixo para ela, para preencher os dentes que estavam faltando. E eu finalmente consegui terminar o atendimento dessa menina e ela estava sorrindo de novo. Se eu pudesse tirar a foto do antes e depois, vocês não iam acreditar na transformação que aconteceu naquela menina. E para minha maior alegria, essa menina, ela se converteu, ela começou a vir na igreja, e para minha alegria imensa, ela estava treinando, foi o dia que eu vi ela treinando para cantar na equipe de louvor. Assim, para mim foi uma alegria muito grande. E eu fiz uma oração, eu falei assim, meu Deus, muito obrigado por ter me abençoado com a profissão de dentista, muito obrigado por ver essa moça feliz mais uma vez, sorrindo, experimentando da sua bênção. Muito obrigado, Deus, por me dar o privilégio de trazer alegria mais uma vez para essa moça. Pode passar. E aí a minha oração termina assim, obrigado por abençoar alguém com a bênção que o Senhor me abençoou. Obrigado por abençoar alguém com a bênção que o Senhor abençoou. Eu fui abençoado para poder abençoar os outros. E quando eu olho para a definição de bênção, e quando você vê que a tradução da palavra bênção é ajoelhar-se, eu entendo isso, que a bênção, ela é fruto de uma vida submissa, dedicada, devota ao Senhor. E quando você se coloca em submissão a esse Deus, em busca por esse Deus da bênção, Ele te abençoa, de maneira que as bênçãos que você recebe vão manifestar, vão respingar nas vidas que estão ao seu redor. Então, eu entendo que nós somos abençoados para abençoar os outros. Você pode abençoar de várias maneiras, com seus talentos, abençoar as pessoas com o seu tempo, abençoar as pessoas com o seu tesouro, com os seus recursos. Eu entendo que Deus, quando Ele abençoa alguém, Ele abençoa para que
outras pessoas sejam abençoadas através das suas bênçãos. Eu não entendo que Deus, Ele te abençoa para você simplesmente engordar a sua conta no banco e simplesmente desfrutar só para você e para sua casa e para mais ninguém. Eu acredito que Deus tem um plano quando Ele abençoa as pessoas. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. O texto de Gênesis capítulo 12, 1-3, ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias na terra. Esse Abraão, ele foi um homem que ele escolheu, Deus escolheu esse cara para mostrar a sua graça e o seu cuidado. Deus usou a vida de Abraão para mostrar o que Ele quer com você. Esse texto aqui, a gente poderia dizer que o texto começa assim: ora, disse o Senhor a Abraão. Não, coloca o seu nome aqui. Eu vou colocar o meu nome. Ora, disse o Senhor a Joel: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus, Ele começou um relacionamento com Abraão, e esse Abraão, né, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e o Jacó gerou as 12 tribos, e das 12 tribos, a gente tem Israel, e de Israel você tem todos os cristãos, hoje as nossas igrejas, são todos parte de algo que começou nesse momento, onde Deus escolhe Abraão, para abençoar Abraão. Deus estava abençoando o povo de Israel, e o desejo dele foi abençoar todas as nações. Às vezes eu vejo assim que um equívoco de alguns judeus é dizer que Deus é o Deus só deles. Não, Deus ele abençoou Israel, Deus ele escolheu Israel para que através desse relacionamento todo o planeta pudesse entender como que Deus quer se relacionar conosco. Então esse Deus, Ele quer nos abençoar. Eu queria olhar para esse texto aqui de Gênesis 12, 1-3, e entender 3 coisas sobre a bênção de Deus para nós hoje. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a bênção é fruto de uma aliança. A bênção é fruto de uma aliança. Uma aliança é o início formal de um relacionamento profundo, e íntimo e duradouro. Quem é casado aqui, levanta a mão. Né? Ó, os casados. Os casados sabem do que eu estou falando. Toda vez que a gente casa, quer dizer, toda vez não, uma só, né? Graças a Deus. Mas quando a gente casa, a gente coloca essa tal da aliança. A gente faz uma aliança com essa pessoa. Essa aliança é o início formal de um relacionamento profundo, íntimo e duradouro. E nós fazemos é um pacto, é um contrato, a aliança é um casamento, e na aliança está embutida uma bênção. Uma aliança tem compromissos e responsabilidades, na verdade, não é só coisa boa. Você tem compromissos nessa aliança, e você tem responsabilidades nessa aliança. O texto diz: sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está dando uma direção para Abraão nessa aliança. Então, da parte de Deus, Ele está dando uma direção, e o que Abraão precisa fazer é o quê? Obedecer, e a obediência de Abraão vai trazer bênçãos de Deus para a vida dele e para as próximas gerações. As bênçãos materiais são consequência de uma vida obediente a Deus. A gente vai terminar o culto lendo Deuteronômio 28, queria que você guardasse esse texto para o seu ano de 2026, porque ele é uma chave para a gente sair desse ano bem sucedido. Mas o texto de que a gente leu agora diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Aqui, Deus, Ele está falando que Ele vai abençoar, Ele vai engrandecer o nome.
E aí eu vejo que essa aliança não é uma aliança só com uma pessoa, mas Deus está fazendo uma aliança com uma comunidade, Deus fazendo uma aliança com uma nação. É como se Abraão fosse uma pessoa só, mas assim, Deus já enxerga uma família. Deus quer abençoar a família e Deus entende que os nossos filhos são bênção para nós. Em Salmo 127, versículo 3 a 5 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E o pastor Daniel sabe disso, né? Ele sabe desse versículo, né? Graças a Deus, né? A igreja está crescendo, né? Samuelzinho chegou aí, que ele seja realmente uma bênção para todos nós, né? Mas é isso, Deus quer abençoar as nossas gerações. Deus quer abençoar a sua geração, Deus quer abençoar as próximas gerações, através do seu comprometimento, através da sua obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, Deus quer abençoar, porque essa aliança, ela vai gerar bênçãos sobre nós. Segunda coisa que eu quero falar para vocês, olhando para esse texto, Paulo, onde que está Paulo aqui, mano? A gente olha para Deus falando para Abraão, e Deus fala para Abraão: sê tu uma bênção. Para nós seria melhor falar: seja você uma bênção. E eu assim, eu não sei de vocês, mas sempre quando a gente ora, a gente pede a bênção do Senhor, certo? Deus me abençoa hoje, né? Eu não sei de vocês, mas assim, eu vejo que muita gente chega na igreja orando, né? As pessoas chegam, né? Esse é um costume dos crentes, né? Chega na igreja orando: Senhor, me dá uma vaga para eu estacionar meu carro. Deus, mas eu quero uma vaga bem perto da porta. As pessoas já chegam orando, né? Deus, me dá essa bênção, né? Me dá uma vaguinha ali perto da porta para eu não ter que andar muito. A gente pede bênção para os nossos filhos, a gente pede bênção para a nossa igreja, né? Vamos pedir a bênção de Deus para a construção aqui das reformas da igreja. Vamos pedir a bênção sobre os nossos irmãos que estão doentes. A gente está sempre pedindo a bênção. Mas você já pensou na possibilidade de que você pode ser a bênção para alguém hoje? Sabe, eu fico pensando assim, que a nossa oração poderia ser assim: Deus, me faz uma bênção na vida de alguém hoje. Me faz uma bênção na vida de alguém hoje. Essa semana eu fui almoçar com a minha esposa, a gente almoçou perto da escola, porque minhas filhas iam fazer uma programação, aí uma ia ter educação física, a outra ia sair com as amigas para vir aqui para a Liberdade. E aí a gente ficou de pegar a mochila delas, né? Então a gente foi almoçar perto da escola para a gente poder pegar a mochila delas. A gente estava almoçando lá num lugarzinho, eu e minha esposa. E aí assim, eu vi minha esposa com aquela cara de reflexão. Sabe o que é cara de reflexão? Ela está olhando para o nada assim. Eu falei assim: meu Deus, o que acontece, né? E aí eu dei uma de minha esposa. Eu falei: o que está passando na tua cabeça? O que você está pensando? E aí eu olhei para ela e falei assim: o que você está pensando, né? O que passa na sua cabeça? Aí eu não tinha visto, porque estava de costas para essa pessoa, mas tinha um senhorzinho almoçando, um prato bem simples, e não tinha nada de bebida, ele estava só comendo a comidinha dele. Bem simples, né? Um senhorzinho bem simples mesmo. E aí eu falei assim, ela falou assim para mim: Joel, eu estou querendo pagar o almoço daquele senhor. Eu falei assim: Débora, vai que ele é funcionário daqui. Vai que ele é funcionário daqui, né? Talvez não precisa. Eu falei: não, mas eu estou sentindo que quero pagar o almoço desse senhor. E eu falei: não, se você está sentindo no coração, é o Espírito Santo falando no seu coração,
Então vamos pagar o almoço desse senhor. E quando veio a conta, a gente pegou a nossa conta, e aí eu falei assim, sabe aquela mesa ali do senhorzinho que está sentado ali sozinho, comendo no cantinho? A gente quer pagar o almoço dele, pode ser? Aí ela falou, pode ser sim. Ela foi pegar a conta dele e trouxe para nós, a gente somou com a nossa e a gente pagou. Mas a gente falou assim, não fala para ele, foi nós não, fala que Deus abençoou a vida deles. Sabe, pessoal, eu não sei de vocês, mas como é legal você abençoar as pessoas. O rosto da minha esposa, depois que ela fez isso, era outro. Ela estava feliz. Eu não sei se você já foi numa viagem missionária, numa ação social, ajudar alguém, sabe? Quando você volta de uma ação dessa, você tem um sorriso estampado no seu rosto. É muito interessante isso, porque eu entendo que, na verdade, a questão não é ter bênçãos, mas talvez a questão seja ser bênção para as pessoas. Será que você pode ter essa ousadia de fazer essa oração diante do Senhor? Deus, eu quero ser bênção na vida de alguém. Parece que muitas vezes nossa espiritualidade é uma espiritualidade cristã meio egoísta. A gente vem para a igreja pensando no que a gente vai receber, no que a gente vai ganhar, se a pregação vai ser boa, se o louvor vai ser bom, se vai estar gostoso, se o ar-condicionado está funcionando, porque se ele não tiver, vou para outro lugar, se tem lugar para sentar, se tem lugar para estacionar, para mim. E às vezes eu penso que, se você entende esse conceito, ser tu uma bênção, seja você uma bênção, a gente teria uma outra atitude ao vir para a igreja. Senhor, eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Eu quero ser uma bênção. Você vê aquela vaga ali na frente da igreja, e você fala assim, vou parar mais longe, para alguém da igreja poder parar ali. O que eu posso fazer para ajudar hoje na igreja? Vou ajudar na cozinha, Vou ajudar a fazer os torresmos da feijoada hoje. O que você vai fazer para ser uma bênção para as pessoas? A questão não é ter bênção, mas a questão é ser uma bênção aos olhos do Senhor. Quando Abraão, ele sai ali da sua terra e ele começa uma caminhada, o sobrinho dele resolve ir com ele. É muito interessante, que o Ló, que é o sobrinho de Abraão, ele deve ter entendido que o Abraão não estava saindo por acaso de lá, que tinha realmente um direcionamento, que Deus tinha falado com ele, não sei, o Ló falou assim, tio, posso ir com você? E aí o tio falou, não, pode vir. E ele começa essa caminhada, e olha que interessante, porque o Ló estava grudado no Abraão, e o Abraão que era a bênção, o Abraão também teve, produções, o gado dele, as ovelhas, as vacas começaram a multiplicar, só que chegou num ponto, que eles começaram a ter conflitos, eu vou ler aqui na Bíblia só para vocês entenderem, mas em Gênesis 13, ele vai dizer assim, Ló acompanhava Abraão e também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e dos rebanhos de Ló. Olha só, Deus tinha abençoado, eles saíram de lá sem nada. Eles saíram com uma mão na frente e uma atrás. Assim como muitos dos nossos ancestrais, nossos pais, avós, vieram para o Brasil com uma mão na frente e uma atrás, sem nada. E hoje a gente olha, eles têm tantas coisas. Eles vieram com uma mão na frente e uma atrás. Abraão não tinha nada. Mas Abraão tinha uma promessa, Abraão tinha uma aliança.
E Deus tinha falado a Abraão: você é uma bênção. E o Abraão tomou posse dessa verdade, dessa promessa, e ele seguiu o caminho confiando e buscando desse Deus. E o Ló estava grudado em quem? No Abraão. Por que Ló era abençoado? Porque o Ló estava grudado no Abraão. E aí os dois crescem. Pessoal, se eu fosse Ló, eu não ia sair do lado de Abraão. Eu não ia sair do lado de Abraão. De jeito nenhum. Mas aconteceu que a gente lê o texto, que o texto começa falando do Ló, né? Então eu entendo que o Ló é que começou essa desavença. Versículo 14 a 17 diz: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, né? E é interessante que o Abraão, na verdade, ele chegou num ponto que ele falou assim: tá bom, Ló, você quer se separar? Então vamos fazer o seguinte, escolhe um lado. Poxa, o tio dele é o mais velho, né? É o tio que carregou o sobrinho. O Abraão teria todo o direito de escolher primeiro, né? O Abraão podia escolher primeiro e depois o Ló ficava com o que sobrasse. Mas o Abraão não, o Abraão falou assim: não, Ló, pode escolher para onde você for, eu vou para o outro lado. E o Ló, lógico, né? O Ló, ele olhou aquela terra verdejante, né? De um lado tinha um deserto, do outro lado tinha uma floresta com água, com rio, e ele falou assim: não, eu quero esse aqui. Aí o Abraão: tá bom, pode ir, vai lá. E o Abraão pega as suas coisas e vai para lá. A gente sabe o destino de Ló, né? A gente sabe até o destino da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. O lugar onde Ló morava virou Sodoma e Gomorra, um dos lugares mais promíscuos da terra. Deus, com uma ira tão grande daquele lugar, desceu fogo e destruiu toda aquela cidade. E eu entendo que todas essas coisas veio por uma decisão errada, de não estar debaixo da bênção, da obediência e da direção do Senhor. Mas olha que interessante, quando Abraão se separa de Ló, Deus diz assim: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tomarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, e se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Pessoal, olha que interessante, Ló escolheu o melhor lado. Mas Deus chegou para Abraão e falou assim: não, você não precisa escolher o melhor lado, porque tudo é teu. Porque a bênção não era a terra que ele escolheu, mas a bênção é o próprio Abraão. Quando você entende que você é a bênção, aonde você estiver, você leva a bênção do Senhor. Você vai para o teu trabalho, você leva a bênção do Senhor para o seu trabalho. Você vem para a igreja, você traz a bênção do Senhor para a igreja. Você vai para a tua casa, você leva a bênção do Senhor para a tua casa, porque você é a bênção. Deus escolheu você, Deus fez uma aliança com você, com nós como igreja, Deus fez essa aliança conosco, e nós somos essa bênção de Deus. Entenda que você é a bênção do Senhor. Comece a viver isso, comece a fazer essa oração: Deus, como que eu posso ser bênção na vida de alguém? Então eu entendo que esse Deus, Ele quer nos abençoar, e a bênção é fruto de uma aliança. Pode passar. Nós somos uma bênção, e o terceiro ponto que eu vejo nesse texto é que a bênção está condicionada à obediência. Veja bem, quando Deus começa essa aliança com Abraão, Ele diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Existe aqui uma questão da responsabilidade sobre as nossas vidas.
Eu tenho aprendido muito sobre essa questão da lei da herança e da lei da responsabilidade. A lei da herança é que Deus, Ele te dá, tem coisas que você não consegue ganhar pela sua própria força, pelo seu merecimento. É uma herança que Deus te dá. Né? Se alguém já recebeu uma herança aqui, sabe do que eu estou falando? Você trabalhou por aquele dinheiro? Não, quem trabalhou foi seus pais. Mas ele veio a falecer, e aí toda aquela herança veio para você. Você conquistou aquilo? Não, você não conquistou, você ganhou aquilo. É a graça de Deus, é a salvação em Cristo Jesus, é uma herança, é algo que Deus te dá por você ser filho e filha dele. Tem coisas que Deus derrama sobre nós, e que a gente nem merece, mas Deus derrama sobre nós. Essa é a herança de Deus. Mas também existe a lei da responsabilidade, porque você precisa fazer a tua parte. Você precisa buscar Ele. Você não pode receber a herança e não fazer nada com isso. É o que eu falei, se Deus te abençoa, é porque Ele quer que você abençoe outros, para que haja esse fluxo, né, esse fluxo de bênção nas nossas vidas. Então, a obediência é uma condição para que nós possamos ser abençoados e abençoar os outros e continuar esse fluxo. E quando eu falo em obediência, sabe, eu entendo que obedecer é demonstrar amor. Obedecer é demonstrar amor. Quem ama, obedece. Né? É uma lição que eu trouxe, assim, trago para a minha vida e principalmente para minhas filhas. Né? Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Né? Se nós amamos os nossos pais e eles pedem algo para nós vamos obedecer por amor a eles. Existe uma ligação entre o amor e a obediência. A obediência é uma forma de demonstrar amor. Quando Jesus ele é confrontado pelos fariseus, e os fariseus falam, de todas as leis, os mandamentos, qual que é o mandamento mais importante? E aí lá em Mateus 22, Jesus diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo semelhante a esse, ame o teu próximo como a si mesmo. E desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Obediência é uma forma de demonstrar amor. Quando Deus pede algo para nós, quando Deus pede para nós como igreja, viver em santidade, quando nós vivemos em santidade, nós estamos respondendo em obediência àquilo que Deus está pedindo para nós. Nós fomos criados para amar o próximo. Então, quando eu oro, Deus faz de mim uma bênção. E eu orei por vocês essa semana, bastante, viu? Essa semana eu orei e falei assim, Deus, eu quero ser uma bênção para os meus irmãos e minhas irmãs da IPC. Quero ser uma bênção. Né? Deus, que você coloque no meu coração uma mensagem que seja abençoadora para os meus irmãos. Eu quero ser uma bênção para eles. Né? E até, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Porque um tempo atrás, quando o pastor Daniel me chamou para pregar, eu fiquei pensando, nossa, ele me chamou para pregar no dia do meu aniversário. Então o meu presente vai ser estar aqui com vocês hoje. Né? E eu fiquei muito contente. E eu falei, Deus, eu quero ser uma bênção na vida do povo celestial. Mas essa bênção tem uma condição. Eu preciso estar em obediência ao Senhor. Eu preciso pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês. Eu preciso ir até lá em obediência. Eu preciso amar essa igreja em obediência. Então existe uma condição para sermos abençoados. Não está no texto, na tela, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, seu celular, né, o que você tiver aí. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio. Nunca vou esquecer, quando eu trabalhava com as crianças, um dia, um menininho falou assim, vamos abrir a nossa Bíblia em Deus tem hormônio.
Eu falei, que Deus tem hormônio, camarada? É o livro da Bíblia. Que livro da Bíblia? É o livro da Bíblia, chama Deus tem hormônio, que não. Deus chama Deus tem hormônio, não. Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 10. Presta atenção nesse texto. O texto diz assim: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, o seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias do seu gado e seus rebanhos serão abençoados, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados, a todo lugar que forem, em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará os seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra você de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem e encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Se obedecerem os mandamentos do Senhor Deus, andarem nos seus caminhos, os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si, e os temerão. Olha só a força desse texto. Por isso que eu falei para vocês no começo da minha pregação: guarda esse texto, medita nele lá na sua casa. Isso aqui é um texto para a nossa vida em 2026. Deus quer derramar bênção sobre você, Deus quer usar você como bênção para outras pessoas. Mas tem uma condição, eu diria que tem 3 condições aqui nesse texto. Primeira condição: obedeça o Senhor. Segunda condição: guarde os seus mandamentos. Terceira condição: ande nos seus caminhos. Obedeça ao Senhor, guarde os mandamentos e ande nos seus caminhos. Que vocês como igreja, que nós como igreja do Senhor, vocês como igreja do povo celestial, que vocês sejam uma bênção, que Deus abençoe, guarde as vidas de vocês, que vocês sejam muito abençoados, mas para que vocês possam abençoar outras pessoas, e que vocês possam cumprir com essas 3 condições: obedeça ao Senhor, guarde os mandamentos e ande nos caminhos do Senhor. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é o Deus da bênção. Nós não queremos vir para a igreja para receber bênçãos, mas nós queremos vir para a igreja para buscar o Senhor das bênçãos. Muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. Eu sinto a Tua presença nesse lugar, Deus. E eu oro por essa igreja, oro por esse povo maravilhoso, meus irmãos, minha família em Cristo, e peço a Tua bênção sobre essa minha família. Que o Senhor faça de nós a Tua bênção. Obrigado pela aliança que o Senhor fez conosco. E que nós possamos ter um coração obediente, em pensamento e em atitude. Que o Senhor nos ensine, nos molde e nos fortaleça para viver como uma bênção na vida do meu irmão. Muito obrigado, Deus. Continua nos guiando e nos fortalecendo para que possamos ser uma igreja que abençoa o nosso próximo e que todas as pessoas que entrem nesse lugar sejam abençoadas pela Tua presença e a Tua graça. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.